Oi, gente, já estamos aqui de volta. Hoje é a nossa aula de número 6 sobre a série O Fim dos Tempos e a Segunda Vinda. Como se preparar para o fim dos tempos e a segunda vinda de Jesus. Nós falamos, aliás, nas duas últimas aulas sobre a parábola do crescimento, né? Como Jesus diz em Marcos, deixa eu ver, foi Marcos capítulo 4, quando Jesus fala, parábola da semente, que o semeador saiu e começou a jogar semente para todo lado, uma caiu em solo rochoso, né? Outra caiu entre os espinhos, outra à beira do caminho, e finalmente uma caiu em boa terra. Então, nessa parábola, eu já falei nas duas últimas aulas, eu vou completar a parte final. E eu quero que você, se você está ouvindo agora pela primeira vez, é melhor você voltar desde o início, porque é importante entender que todas essas aulas, essas séries, elas são sequenciais. Então, eu vou aos pouquinhos mostrando passo a passo. Então, se você pegar no meio, realmente vai ficar, você não vai entender o que nós falamos anteriormente. Mas vamos lá. Marcos capítulo 4, eu vou ler 2 versículos só, né? Porque nós vamos ver aqui que esse tipo de semente, né, que caiu e não germinou, ou germinou um pouco, depois morreu, fala sobre 3 tipos, aliás, 4 tipos com essa, de crescimento na vida de um cristão. Não tem nada a ver com o ímpio como as pessoas normalmente interpretam. É uma parábola do reino e fala exclusivamente sobre o cristão. Tem alguns que crescem um pouquinho, outros por causa das coisas desse mundo, da fascinação, das riquezas, como eu falei, e de repente, né, ele impede do crescimento. Mas vamos falar da boa semente que caiu em boa terra. A semente, aliás, ela é sempre boa. Ela caiu em boa terra. Eu já tenho falado que a terra significa o nosso coração, ok? Então, deixa eu ler primeiro versículo 8 e depois o versículo 20, porque Jesus está explicando sobre a parábola. Ele diz assim no versículo 8. Outra o quê? Outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo, veja só, a 30, a 60 e a 100 por 1. É isso que eu quero falar agora. Mas o versículo 20 diz, ele explicando a parábola, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Veja só, eu tenho uma interpretação muito importante a respeito disso. Porque a primeira coisa é o seguinte, durante a nossa vida, nós nunca vamos crescer 100% na vida de Deus. Por outro lado, eu acho que nós ainda temos a nossa carne, nós temos principados, temos potestades, temos a fascinação das riquezas do mundo. É uma luta muito grande, mas eu creio, é uma interpretação minha pessoal, eu creio que quando Jesus disse nós temos que crescer 30%, depois 60%, depois 100%, ele está se referindo basicamente a dentro da economia de Deus. Por exemplo, eu tenho que falar que na economia de Deus é dividido também em 3 partes. Ou seja, a primeira parte, eu vou falar isso um pouco mais adiante também, eu já falei em outras ocasiões, mas a era da igreja, nós só podemos crescer a partir da nossa salvação.
né? Quando eu recebo Jesus como Senhor Salvador, e isso acontece na era da igreja. Então, a era da igreja começou no dia de Pentecostes e vai até a segunda vinda de Jesus. Nessa era, que é a pregação do Evangelho, nós temos que crescer na vida de Deus 30%. Quanto é 30%? Interessante que 30% em relação à nossa vida é 1/3. Mas como eu não sei exatamente, não é uma coisa matemática, significa que eu tenho que fazer todo o esforço possível, dia após dia. Eu não sei se eu vou crescer ou não, mas, como eu disse, não é uma conta matemática, né? Eu não sei quando vou morrer e eu sei que todo dia, se eu buscar ao Senhor diariamente, na verdade, eu vou com certeza crescer e amadurecer, como eu disse há umas 3 aulas atrás, quando o Senhor vier nas nuvens com a sua foice, eu já cresci, amadureci e eu aí vou poder receber o meu galardão. Mas tudo bem. Depois a segunda fase na economia de Deus é quando termina a era da igreja, imediatamente vai começar a era do reino milenar. Ok? Ou seja, durante 1000 anos vai ser essa segunda era quando nós vamos, aqueles que cresceram na primeira parte, na era da igreja, nós vamos, eu digo nós porque eu espero estar lá também, né? É isso que eu faço. Eu quero crescer diariamente na palavra, na oração, no estudo, nas revelações do que o Senhor tem para nós. Então, esse crescimento é um crescimento espiritual. Então, o que vai acontecer? Aqueles que amadureceram vão reinar com Cristo sobre as nações e Jesus estará conosco, obviamente, e nós vamos crescer mais 30%. Porque eu vou mostrar para vocês que a era do reino milenar não vai ser... A maioria dos crentes, dos cristãos, né? Eu gosto de falar cristão porque crente é uma pessoa que crê em qualquer coisa. Mas o cristão é que crê na palavra. Então, na era do reino ainda vai ter muita coisa, muito problema. Você vai ver. Todo mundo acha, não, morreu, vai todo mundo para o céu. Não, não vai ninguém para o céu. Nós vamos reinar aqui. Então, é isso que eu vou mostrar nas próximas aulas sobre o reino milenar, o que fazer para entrar lá, o que acontece no novo céu, nova terra. Então, quando Jesus vier, durante 1000 anos, nós vamos crescer mais. Ele estará conosco, vai ser um crescimento muito maior. Então, seria mais 30%, por isso, crescimento de 60%. E outra coisa, a terceira fase seria o final do milênio, dos 1000 anos, vai começar imediatamente após o final do milênio, vai começar a era do novo céu, nova terra, conforme está lá em Apocalipse, capítulo 21, 22. E aí, essa era vai ser tremenda e nós vamos crescer mais 40%. Porque eu vou mostrar para vocês que nós temos que beber, a primeira coisa que o Pai vai nos receber, vamos beber mais da água da vida e nós seremos 100%, vamos dizer assim, mesclado. Ah, pastor, mas será que nessa era hoje a gente não pode crescer 60% ou 100%? Você vai ter 100% da vida de Deus? É impossível, porque nós temos, como eu disse, nós temos inimigos, temos a carne, nós ainda estamos nessa dimensão humana. Então, eu acredito 100% nisso. Por quê? Porque veja só, no novo céu e nova terra, isso que eu quero que você entenda aqui, que vai acontecer no final do milênio, ainda vão acontecer algumas coisas. Então, se eu crescer hoje 100% da vida de Deus, o que não é verdade, como na era do reino ainda eu disse que vai ter problemas. Deixa eu apresentar para vocês alguns textos importantes. Deixa eu ver aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, tudo bem. Em 1 Coríntios,
1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver. Paulo fala, eu tenho que ficar jogando com a era da igreja, com o reino milenar e com o novo céu e nova terra, que são fases distintas, são fases da economia de Deus. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler do versículo 22 a 28. 22 até 28. Porque às vezes nós lemos textos da palavra e Paulo está se referindo a uma coisa, a gente pega como se tudo fosse para hoje e agora. Não. Ele fala do presente, num versículo, de repente ele faz menção do reino milenar, depois ele fala do novo céu, nova terra. Então a gente tem que determinar isso aí. Vamos ler e você vai entender. Olha o que ele diz. Visto que a morte veio por um homem, né? Nós sabemos, Adão pecou, morreu, e através dele veio a morte, porque o homem pecou, né? Não preciso entrar agora em todos os detalhes. E ele está comparando, veio por um homem a morte, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Logicamente, aqui o próprio texto fala, que é o próprio Senhor Jesus. Porque assim como em Adão todos morreram, pronto, já está claríssimo aqui. Assim, também, todos serão, olha a palavra, vivificados, vivificados. O que significa esta palavra? Vivificado significa receber vida, é isso. Mais da vida de Deus. Em Cristo Jesus, quando nós fomos salvos, nós recebemos uma semente da vida de Deus. E essa semente, como uma árvore, eu já falei nas primeiras aulas, que a igreja é uma lavoura, né? Eu recebi a vida de Deus, então aquela semente tem que frutificar. Mas só que ela não frutifica tudo de um dia para o outro. Ela vem aos poucos. Então, como Paulo está dizendo, todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, continuando o texto, por sua própria ordem. Cristo foi as premissas. Ele morreu na carne, como homem, mas ele ressuscitou pelo poder da ressurreição do Espírito Santo e ele foi o primeiro a receber a vida, né? As primícias. E Paulo continua dizendo que depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Quando que será o fim? Ele diz aqui, quando ele entregar o reino a Deus, ao Deus e Pai. Espera aí, então o fim... eu disse que na segunda fase Jesus vai reinar por 1000 anos com os vencedores e durante esse reinado, o que vai acontecer? As pessoas perguntam, o que nós vamos fazer na era do reino milenar? Paulo, que teve a revelação, ele disse, quando terminar o reino milenar, agora os versículos, tem uma vírgula aqui, diz o que vai acontecer. Então, quando acontecer isso, ele vai entregar o reino ao Pai. Ele vai, agora, acabou o reino milenar, nós vamos entregar ao Pai e vai começar a terceira fase. Então, vamos ler aqui. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, vírgula, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. A era do reino milenar, os principados e potestades malignos vão continuar reinando. Mas nós vemos que Satanás, a gente sabe que Satanás, na era do reino, ele vai ser preso por 1000 anos. Ele vai ser preso. Mas ainda vão acontecer coisas aqui. Eu vou usar esse texto depois, ao longo desse estudo, eu vou mostrar outras coisas. Então, veja só, eu sei que talvez
isso seja assim uma novidade, você diz, poxa, eu achei que todo mundo fala que a gente morre, vai direto para o céu e acabou tudo. Não. Infelizmente, cortaram a realidade da Bíblia. E Deus está restaurando a sua palavra hoje para a gente entender, usando todas as epístolas, usando toda a Bíblia para poder entender isso. Então vamos lá novamente. Quando houver destruído todo principado, toda potestade, todo poder. Porque, olha só, ele volta novamente dizendo, nessa era, na segunda fase do reino milenar, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. É isso que Jesus vem fazer. Porque se ele chega amanhã, por exemplo, aqui, vamos supor, o mundo continua aí, está cheio de inimigos, tem ímpios, tem incrédulos, tem tudo. E ele vai começar o reino dele. Então, todos os inimigos que estão aqui de amanhã até o dia seguinte, ele vai ter, junto com os vencedores, nós vamos reinar com cetro de autoridade sobre essas nações e todos eles serão colocados debaixo da autoridade do Senhor. E ele ainda diz uma outra verdade. Tem um ponto, né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Nossa! Esse vai ser a última coisa que vai acontecer. Está aqui muito objetivo, mas tem outros textos que vão falar a mesma coisa. Agora, veja a continuação. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas a Cristo, tudo vai ficar debaixo do domínio e da autoridade dele. Tudo, mas só uma coisa que não. Olha o que ele diz. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, o próprio Deus. O Deus Pai não vai ficar sujeito a Jesus, não. Pelo contrário, foi ele que deu isso para o Senhor. E ele conclui dizendo, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que é o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Acabou o reino, agora vai começar um novo céu, nova terra, e tudo. Os inimigos já estarão, né, debaixo dos pés do Senhor, e o último inimigo será a morte, porque a morte é um espírito, né? É uma entidade que vem por causa de Adão, como nós vimos. Deus não criou o homem para morrer, mas a morte era fruto do pecado, era fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da morte. Era o próprio Satanás. A morte entrou em nós. Por isso Jesus veio, morreu, ressuscitou e agora ele vai nos dar vida. Então, o que eu estou dizendo é que na era da igreja, você tem que, com certeza, crescer e amadurecer de tal maneira, porque senão a verdade é que, usando outras parábolas, que eu vou usar nas próximas aulas até o fim, eu sempre vou ficar jogando com a era da igreja, o reino milenar, a segunda vinda, o novo céu, nova terra. E aqueles que não reinarem com Cristo, essa que é a verdade, quem não crescer e amadurecer, sabe o que vai acontecer? Ele vai receber uma punição temporária. Eu quero enfatizar desde já que é impossível, é uma abominação alguém dizer que a gente pode perder essa salvação que Jesus conquistou. Isto é algo tão sagrado. A salvação ela é eterna. Eu vou gastar aulas depois, pelo menos umas 2, para provar isso. Mas, infelizmente, tem muita gente que acha que a salvação depende da gente
não há pecado, não há morte, não há nada que possa nos derrotar nisso. Então, para mostrar isto, porque eu vou ler um outro texto. A salvação, ela é eterna e não tem como... o nosso apagador não está aqui, não tem problema. Depois, na próxima aula, eu ponho. Eu vou ler um outro texto. Não precisa não, Marco, pode deixar. Eu vou ler um texto aqui que mostra para você entender. Paulo, eu acredito que foi Paulo, ele escreve exatamente isso. Ele aproveitou a mensagem de Jesus sobre semente, sobre terra, isso tudo, para falar que nós temos que crescer. Então, eu já quero dizer uma coisa aqui, antes de mostrar para você, é Hebreus, tá? Eu quero dizer o seguinte, não vou dar o capítulo ainda não, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Se você não está investindo a sua vida hoje na igreja, lendo a palavra, estudando, buscando ao Senhor de todo o seu coração, abrindo mão daquelas coisas que não tem nada a ver, o sistema do mundo, ele tem uma aparência de coisa boa. Se você é apenas um domingueiro, vai na igreja para conseguir alguma coisa, você está em maus lençóis. Nunca você vai perder a sua salvação, nunca, mas uma punição vai ter. E esse texto aqui, raramente eu vejo alguém comentar. Então, eu vou usar esse texto. Veja, eu estou jogando assim várias janelas, né? E você vai dizer, pô, por que o pastor leu isso? Depois, na próxima aula, leio outra, depois outra, e depois você pega faz um garimpo de tudo e você une as pontas e você vai entender. Hebreus capítulo 6, de 4 a 8. Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 8. É por isso que essas aulas são de 40 minutos, meia hora, 35. Tem que ser devagar, não dá para mostrar tudo. Nós temos que usar toda a Bíblia, principalmente as epístolas de Paulo, para criar, para ver o que estava realmente na mente do Senhor. Então, a palavra diz assim, é impossível. Essa palavra impossível, ela tem uma tradução melhor. Tem outros textos que diz, não é necessário, não é preciso, não é necessário. Ou seja, é impossível. Ou não é necessário, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, você foi iluminado pelo Espírito Santo, você viu a sua condição de pecado, essa é uma palavra para o cristão, hein? Só quem foi iluminado pelo Espírito Santo para reconhecer a sua condição de pecador, essa pessoa, e diz mais, olha, ele está mostrando que tipo de pessoa. E ela provou o dom celestial. Qual é o dom celestial? É o dom da salvação, é o dom do perdão dos pecados, é o dom da fé em Deus. A fé não é um pensamento positivo, ela é consequência desse dom, desse presente que Deus nos deu. Ele colou, no momento em que eu fui iluminado, eu reconheci que eu sou pecador, Deus me deu a capacidade na mesma hora de crer nele, que ele morreu e perdoou os meus pecados. Mentalmente é impossível. Então é uma pessoa que de fato foi iluminada, recebeu a fé, recebeu o dom da fé, foi justificada, né? Ela recebeu a vida eterna e ela foi considerada uma pessoa sem culpa, né? E provaram, esse dom celestial tem a ver com tudo isto. Provou a paz de Deus. Enfim, é uma pessoa realmente que teve uma experiência total com o Senhor. E diz mais ainda, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Se tornou um só. O Espírito dela mesclou com o Espírito Santo de Deus. Como é que pode alguém perder isso? É impossível. E outra coisa aqui, e provaram a boa palavra de Deus
e os poderes do mundo vindouro. Provou. E caíram. Ai, fulano caiu. Esse é um grande problema. Caíram. Isso aqui não é caiu da fé. Você tem que entender o contexto. E eu vou já te dizer, pelo contexto, esses hebreus, é uma palavra para os hebreus, eles haviam voltado para a religião judaica. Voltaram para o judaísmo. Eles estavam sempre sendo pressionados pelo contexto. Os familiares estavam dizendo, olha, vocês eram judeus, participavam dos sacrifícios, da lei e tudo. Agora vocês receberam esse tal de Jesus aí e tal. Então, essa carta foi escrita porque eles estavam assim em cima do muro, se continuavam na vida da igreja ou se eles voltavam para o judaísmo. Então, Paulo estava encorajando, dizendo, não faça isso, né? Então, o fato de cair aqui, no contexto, era se desviar da vida da igreja. Tanto que um pouquinho mais adiante, ele diz, não abandoneis a vossa congregação, a comunhão dos santos, né? Aí ele continua dizendo, sim, é impossível, ou seja, não é necessário outra vez renová-los para arrependimento. Ou seja, eles estavam, com isso, eles pecavam ou caíram, voltaram para o judaísmo, e eles estavam achando, e agora Jesus vai ter que morrer novamente para que eu possa recebê-lo como Senhor novamente. Paulo disse, não é necessário, porque o arrependimento, eles queriam voltar àquele arrependimento inicial novamente. Muita gente crê erradamente assim. Olha, se você pecar, você perdeu a sua salvação. Então, se você perdeu a sua salvação, Jesus tem que morrer novamente para você recebê-lo novamente. Isso é um absurdo. Não é necessário. Por quê? Olha a conclusão que ele diz. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo ele à ignomínia, à vergonha. Não pode. Paulo está dizendo, não é necessário. Se você caiu, aconteceu alguma coisa, a partir dali, você vai ter um novo princípio. A gente confessa, abandona e acontece. Eu mal comecei a aula, mas já temos 2 minutos. Meu Deus, o que é que vamos fazer então? Então eu vou ler aqui, vou fazer o seguinte. Então veja, é importante você entender até aqui o texto, como eu disse, dentro do contexto. O livro de Hebreus foi escrito exatamente para dizer, não voltem ao judaísmo com os rituais, com as leis, mas prossigam. Eles estavam sendo pressionados porque havia um rabino, sumo sacerdote naquela época, que usado pelos familiares, o que ele fazia? Ele disse, olha, se vocês continuarem na vida da igreja, vocês não vão receber o espólio dos bens, a herança que vocês têm. Alguns estavam sendo até tirados na prisão. Eu disse, você não quer? Então, botavam lá para eles não continuarem na vida da igreja. Então, bom, vamos botar aqui um ponto e vírgula. E na aula de amanhã, essa é a aula 6, a aula 7 é a continuação e a gente vai começar a explicar outras coisas, ok? Então, vamos... É igual a novela que você segue, né? Na hora que está na melhor parte, né? Aí vem o jornal lá ou vem outra programação, mas continue então conosco. Que Deus possa te abençoar, possa te iluminar. É como eu disse, eu não tenho capacidade para provar nada a ninguém, mas a própria palavra tem. Jesus disse, eu honro a minha palavra para cumprir. Então, esse é um problema dele. Mas agora, a fé vem pelo ouvir. Então, ouça, né? Não diga logo, não, isso algumas vezes que eu preguei essa palavra, irmãos falavam, isso é doutrina falsa, isso, aquilo. Cuidado,
antes de você ouvir, não fale assim, porque eu mostro no próprio livro de Hebreus que as pessoas que condenam isso estão crucificando, estão pisando no sangue da aliança. E isso é tão sério que, pelo próprio texto, diz que estas pessoas cristãs, salvas, que foram iluminadas, elas não vão participar do reino. Porque Jesus não pode ser crucificado 2 vezes. Lembra aquele texto de Moisés que feriu a rocha? Jesus foi ferido uma vez, saiu água, vida. Mas ele fez novamente. Jesus não pode ser ferido 2 vezes, crucificado. Foi por isso que Moisés não entrou no reino. Ele só viu de longe. Então nós temos que entender a sabedoria do Senhor e mostrar certos fatos. Ele disse: Moisés, você vai ver o reino de longe. Ele estava na época da lei, veja, por ser um homem mais manso e tudo, ainda assim ele tinha coisas, ele tinha que entender, mas ele representava a lei, por isso que ele também não pôde entrar. Então ele disse: você vai ver, e Josué, que representava a graça, vamos dizer assim, que... Bom, amanhã a gente continua. Um abraço para você, que Deus te abençoe, que Ele te ilumine. Tenha pelo menos a coragem de ouvir e depois você tire no final de tudo as conclusões. Então, que Deus nos ilumine, nos abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais que vêm das regiões celestes. Um abraço.